que ele não arrasta? Então você pode vir aqui, pegar os PDRs Immune System e aí mandar para ele. O prompt está aqui embaixo também. Boa, vamos para a aula do sistema imunológico. E eu, pessoalmente, gosto muito dessa aula. Quebrei muito a cabeça para conseguir montar esse sistema imunológico. Nem fui eu que dei esse nome, foi a própria Amora. Inclusive, quase o curso inteiro foi a Amora que me ajudou a fazer. Bizarro, né? Isso. Enfim, né? Novos tempos. Mas vamos lá, então. Agents are 30% of the work. The other 70% is immune system, né? Então, o que ele diz aqui é que os agentes são 30% do trabalho, os outros 70% são o sistema imunológico. Então, você configurou seu agente. Ele está funcionando, mas quanto tempo até ele quebrar silenciosamente, tá? Então, cara, isso acontece muito. Eu quebrei muito a cabeça, várias vezes. Porque o que acontecia? Por exemplo, eu cheguei nesse ponto de ter multi-agentes, né? Então, a Amora lançava vários agentes, assim. Daí ela falava assim, vou ativar o nosso agente de desenvolvimento. Daí ela ativava o agente de desenvolvimento, ativava o agente de conteúdo. Daí ela caía num limbo, ela ficava em silêncio. E aí eu ficava tipo, Amora, cadê meus agentes? Dela, o agente travou. Eu falei, pô, mas por que você não me avisou? Dela, o agente travou e agora eu vou destravar ele de novo. Lembrei que eu precisava fazer tal coisa. Então, tipo assim, cara, apesar dela ser super inteligente, ela ainda é meio bobinha em alguns aspectos simples, tipo, e óbvios. Tipo assim, cara, se travou alguma coisa, levanta a mão, né, pelo amor de Deus. Então acontece essas falhas silenciosas que acontecem, né, cai num limbo, as chaves API mudam, e você descobre dias depois, quando o seu sistema parou de funcionar e os crons não estão enviando e tudo mais, né. Sem contar que eu já deu bug já em chave de API minha que consumiu 100% dos meus tokens no meu dia. Ou seja, cara, fiquei muito puto, porque eu tive que gastar dinheiro comprando mais token, né? Mas o que acontece, por exemplo, é que tinha uma API que ficava dando um erro de fallback, não sei o quê, e ela ficava tentando assim, erro e voltava, erro e voltava, erro e voltava. E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha consumido meu limite inteiro do dia, né? Bizarro, né? E aí, repetição de erros, tá? Então, tipo assim, o agente sugere algo ruim, você rejeita. Próxima sessão, mesma sugestão, né? Então, ela não tem memória de feedback sem aprendizado. Então, a solução é esses 5 pontos incríveis aqui que a gente montou em conjunto para mostrar para vocês, né? Então, a gente tem esse Watchdog, que ele monitora os crons e dá outro retry. Então, ele tenta por 5 vezes aquele cron, se ele deu errado. Então, como que é a estrutura, né? Deixa eu ver se eu vou explicar aqui embaixo. Aqui, ó. Então, o que acontece, né? Qual que é a lógica? Ele lista todos os crons ativos. Ele checa o último run de cada um. Se algum falhou, ele tenta 3 vezes. Se falhou 3 vezes, ele me alerta. Então, qual que é o negócio, né? Ele cria esse skill aqui, chamada de Watchdog, né? Esse monitor de crons, e ele fica testando. Então, o legal disso é, por exemplo, lembra quando a gente configurou o canal, que às vezes os crons eles não retornavam pra gente porque por algum motivo essa sessão isolada, daí mandava pra outra sessão, sei lá, e dava umas falhas técnicas, às vezes não funcionava o cron. Agora com esse Watchdog, ele funciona. E se ele não funciona, o seu próprio agente vai lá e tenta consertar o porquê ele não funciona e dá um retry, né, e tentar de novo 3 vezes. E aí se não der certo, ele te alerta no Telegram. Então hoje mesmo isso aconteceu comigo aqui, né? Então abrindo aqui o meu Telegram, eu tenho aqui o meu auto-update, onde está? Aqui, ó. Então ele meio que me alertou aqui, ó. Então ele me alerta das coisas, né? Ó, Bruno, tive um problema no resumo de noite, ó. Rodou tudo isso aqui, mas o Sprint 3, que é o Ant Fleet Manager, ele falhou esse rate limit da Anthropic. Então acabou o meu limite de noite e ele não rodou esses negócios aqui. Ele não rodou a segurança, o audit de segurança, nem o audit de configuração, nem auto-update, porque estourou os limites da minha sessão. Então ele rodou aqui, né? Então o que ele pode fazer é que ele pode espaçar os crons, ele pode blá, mas no caso ele não rodou e aí ele não testou o auto-retry. Então até fica um ponto de atenção, né? Que se acaba o limite da sua assinatura, ele não roda os auto-retries também. E aqui você pode ver que ele deu timeout, né? Então acabou o período de 8 horas e ele deu um timeout. Então aqui é uma falha, né? Mas então o que você pode fazer é colocar esse código aqui, né, aqui na sua conversa, e aí ele já vai organizar o seu cron, tá? Então aqui é o que ele vai analisar os crons aqui, ó. Então é isso, né? Então, por que funciona? Então, de novo, aquele caso dos crons isolados, né? Mais o agent turn, né? Então, executa, ele não só dispara, dá um retry automático, né? Antes de alertar, menos ruído, e roda uma vez por dia para pegar esses problemas mais cedo, sem gastar muito, tá? Então, a gente tem esses aqui, ó. Inclusive, ele já tem 2 aqui que já deram erro aqui, que a gente precisa ver, né? Então, o que são esses erros do Health Check e Watchdog? Enquanto a gente espera aqui, eu vou passar ao outro, né? Que o próximo é esse Feedback Loops, aprender com as próprias decisões, né? Então, a gente precisa lembrar tudo que você aprovou e rejeitou. Sem isso, ele vai repetir os mesmos erros toda a sessão. Então, o que você faz aqui é criar uma estrutura de feedback, tá? Então, você coloca aqui essa estrutura de feedback. Então, você pode copiar essa estrutura aqui, você pode copiar esse código aqui, tá?
E você coloca aqui. Regras críticas. Máximo de 30 entradas por arquivo, né? Então, quando chegar a 30 entradas no arquivo, ele começa a remover as antigas, senão ele explode o contexto, né? Aqui ele está dizendo que já colocou aqui isso aqui, né? Opa. Aí, e o agente deve consultar antes de sugerir. Então você fala assim, mas Bruno, como que eu faço isso? A gente vai ter o prompt aqui tudo pronto, tá? Então, ciclo de consolidação. Então, o feedback ele não substitui a memória permanente, né? O que ele faz é que a cada 30 dias ele tem um feedback granular, né? Um JSON, então que é o dado cru de todas as decisões. A gente tem as lições, que são os padrões extraídos, e a gente tem as decisões, que são as políticas consolidadas, né? Então, exemplo, tá? 5 rejeições de skills. Tipo, o bot quis fazer essa skill, você preferiu fazer na mão, então a decisão é que ele disse que nunca mais vai sugerir essa skill para fazer essa tarefa, tá? Então é isso aqui, tá? Então aqui, por exemplo, ele já salvou aqui o modelo de feedback, tá? E aí ele criou aqui o content JSON, tasks JSON, e aí conforme sugerir, tá? Inclusive nós temos aqui também dentro do nosso sistema aqui o prompt e o PDR, tá? Então você pode vir aqui, a gente tem aqui o Immune System e você pode, esqueci que ele não arrasta. Então você pode vir aqui, pegar os PDRs e Immune System e aí mandar para ele. O prompt tá aqui embaixo também. Aí vocês podem colocar o prompt certinho aqui embaixo, tá? Esse aqui é o prompt, ó. Então vamos lá, vamos seguir aqui para você não se perder aqui. Então, monitoramento de custos, é isso, tá? Então, o que é isso aqui? O monitoramento de custos é para você ficar de olho no que a sua IA está aprontando para ela não explodir a sua estrutura, não explodir seus custos antes de virar problema, né? Então, é muito importante esse aqui, tá? O que eu recomendo aqui? Primeira coisa é que você crie essa estrutura aqui, tá? Então, rate limits e budgets. Então, você pode colocar aqui, tipo, olha, vou usar o Opus até um limite de $5 por dia e ele vai avisar um alerta quando ele consumir $3, né? E aqui ele tem um rate limit, então eu posso fazer 10 pedidos por minuto. Eu não posso ficar socando um monte de coisa lá dentro e pedindo as coisas, tá? Então é muito importante esse aqui se você usa a API do OpenClaw, a API do Cloud, a API da OpenAI. Mas agora, se você usa assinatura, não precisa tanto. Agora, eu tentei criar um cron para ficar olhando a minha assinatura e olhar o meu usage diário, né? Mas, infelizmente, no caso do Cloud, por exemplo, é só entrando no site e olhando aqui o usage, né? Então aqui ele vai olhando aqui a sessão, ver quantos usou, ver a sessão semanal, né? Então, infelizmente, não consegui fazer um jeito de colocar ainda automático para ele ver isso aqui, tá? Então, é isso, né? Enquanto aqui nosso botzinho aqui tá travando, tá funcionando, né? Inclusive, olha só que doido, né? Eu tô gravando esse curso inteiro aqui numa sentada só, né? Então, todas as aulas numa sentada. E desde o primeiro momento que eu criei o bot, que deve fazer 2, 3 horas atrás, a gente já teve pessoas tentando acessar a nossa ferramenta na força, né? Por isso é muito importante vocês seguirem a aula de segurança desde o primeiro dia. O que é isso? Então, às vezes dá uns erros assim, meio malucos assim, mas é só você perguntar o que é isso, ele te explica certinho. E ele corrige esse próprio erro, tá? Isso aí rodando o Health Check ao vivo pra te mostrar o resultado. O Telegram mostrou como exec, como notificação, porque o OpenClaw exibe ferramentas no stream. Normal, blá, blá, não é só aparecendo, tá? Mas e nosso Immune System? Em que pé está? Então, checklist do sistema imunológico, né? Então ele colocou aqui a checklist, blá 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 blá. Aí eu coloquei aqui as informações. E aqui ele colocou, né? Então, sistema imunológico, tá? Watchdogs, Health Check, Security Audit, manutenção de memória, feedback loops, regras de subagents, backup configurado, tá? Agora, o que está bloqueado? Vamos ver. Então, esse aqui, bloqueado porque precisa de uma ação minha, os modelos, né? Então, ele diz que o modelo não é permitido, tá? Ele está rodando os crons em Opus e ele não tem budget cap, né? Que é o que a gente viu aqui. Então, esse aqui é um problema, tá? O que acontece? Aqui ele não está identificando o Sonnet nem o Haiku. Então, por algum motivo, ele não está entendendo, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos colocar models. Porque eu acho que os nomes estão errados. Então, às vezes acontece. Talvez, aqui como você pode ver, ó, ele está como Cloud Opus 4,6. Aqui ele está como Sonnet 4. Então, talvez seja Sonnet 4.5, 4,5, 4,6, não sei. E aí, por conta do nome estar errado no modelo, ele não está conseguindo veicular o modelo certo aqui com os crons e com as coisas. Então, isso aqui é só um pequeno ajuste que a gente pode pesquisar, né? Então, por exemplo, ó, pesquise na internet o nome certo do Cloud Sonnet 4. Acredito que seja 4,5. Olhe principalmente na documentação do OpenClaw oficial, que lá ele deve mencionar as coisas. Mas eu não sei nem se ele vai funcionar, pesquisa na internet, porque ainda não instalei o navegador nele, né? Mas se ele for inteligente o suficiente, ele mesmo vai instalar o navegador e vai pesquisar. Vamos descobrir isso juntos. Então é isso aqui, gente. Opus, se você rodar 17 crons num dia, você vai gastar $1,70. Se você rodar os Heartbeat 40 centavos, e se você fizer interação 50 centavos, você vai gastar $2 por dia. Com um split otimizado, é isso aqui, tá? Então, ó, ele achou aqui certinho, ó. O modelo é Cloud Sonnet 4,5 e não 4, né? Nosso config está como 4, nome errado, por isso falhava. Quer que eu aplique? Sim, aplique. E mude todas conversas para modelo default do Sonnet 4.5. Então eu já vou deixar, por exemplo, a conversa padrão do meu agente no Sonnet, que isso já economiza token pra caramba, tá? O Opus, ele é um alcoólatra, gente, é um alcoólatra, sério, bebe muito. Vamos falar do Security Audit periódico, né? Então a segurança, ela degrada com o tempo. Portas que fecham podem abrir, o fail to ban pode desativar e o SSH pode degradar. Então a gente tem um cron de auditoria semanal. Então a gente coloca esse cron aqui, tá? Ele audita a sua segurança toda semana, beleza? Então isso é muito importante, por isso que usem os PRDs que eu deixei nas aulas, usem os prompts, tá? Isso é muito importante. Então essa auditoria, ele vai fazer essa verificação aqui pra você toda semana, tá? De portas, de senhas, de credenciais, de certificados, de tudo mais, tá bom? Então, outra coisa é assim, né? Nunca autofix security sem review, né? Ou a gente pode relatar issues e sugerir correções, se você aprova. Senão tem risco de lockout. Então isso pode acontecer. Então, por exemplo, se você não sabe acessar por SSH e você fecha a porta, que nem a gente viu na primeira aula de configuração da VPS, você poderia ficar para fora
instalada só para VPS. Daí você tem que cancelar a VPS e começar tudo de novo. Então, cuidado com isso, tá? Outra coisa importante desse Immune System é você fazer um backup do seu bot, né? Então, no meu caso, eu uso o GitHub. Então, se você não sabe usar o GitHub, pergunta para ele aqui, ó, como usar o GitHub para criar um backup automático de toda estrutura que estamos construindo. E aí, ele vai lá e faz para você esse backup. Então, você pode fazer isso aqui, que é esse backup aqui, tá? Então, salve um backup aqui. Ele diz como salvar esse backup aqui, mas você também pode falar com o seu agente aqui no chat e ele vai colocar aqui, tá? Então, a gente tem um documento também chamado rollback.md, que você sempre deixa instruções como reverter, né? Então, aqui ele explica como reverter. A gente tem os subagentes, né? Nunca o fire and forget, então aquilo lá que eu falei para você, né? Então, todo subagente precisa de um follow-up. Sem isso, ele pode cair no limbo e você nunca vai saber. Isso acontece muito frequentemente. Então, ao spawnar, informar o que ele vai fazer, follow-up a cada 15, 30 minutos, sucesso resumido e detalhado, falha, retry imediato, se falhar 2 vezes avisar, nunca cair num limbo silencioso, né? Então, isso aqui é o que a gente coloca, tá? Então, a gente tem, ele é muito parecido, esse feedback loop, com esse conceito de Ralph Loop, né? Então, o Ralph Loop, ele fica fazendo uma interação. O que eu, inclusive, se você é técnico e sabe o que é Ralph Loop, muito cuidado com o Ralph Loop, porque, cara, bebe muito token. Então é melhor você usar o Ralph Loop direto no Cloud Code, em outro lugar. Cuidado para usar no seu bot aí, que, cara, vai sair caro. A não ser que você use o Ralph Loop em Sonnet ou em Haiku, aí beleza, né? Então esse feedback loop aqui, esse aprendizado entre sessões, né? Então ele é muito bacana, assim. Então vale muito a pena. E esse Fire and Forget aqui, a gente nunca mais vai ter também quando você usar o nosso prompt, tá? Então, checkpoint do módulo 9, tudo que nós passamos aqui juntos. O prompt pro agente, que vocês podem colocar. E aqui a gente pode colocar o PRD e ele se configura tudo automático. De novo, o GitHub vai fazer backup automático do workspace e memória. Então ele faz tudo para você aqui automaticamente. Então no caso, ele já começou. Inclusive eu perguntei assim, ó, como usar o GitHub? E ele falou assim, excelente ideia, já vou configurar. E já saiu fazendo tudo, mesmo sem eu ter aprovado a ideia, mas beleza, né? Por isso que eu falo para vocês assim, é muito cuidado que a gente tem que ter com os agentes, tá? Porque se você dá muita autonomia para ele, que nem você tá vendo que esse nosso agente aqui tá fazendo tudo, cara, o que pode acontecer, entendeu? Pode apagar alguma coisa errada, pode mandar mensagem para alguma pessoa errada. Então já aconteceu, no meu caso, do meu agente no Telegram, confundir o meu número do Telegram com um número de WhatsApp e mandar uma mensagem no WhatsApp pra uma pessoa aleatória. Sorte minha que esse número não existia, porque ele tinha mandado um monte de informação para esse número aleatório. Então, assim, cuidado com muita autonomia dos seus agentes. Por isso que é importante você sempre ter um agente líder lá, por isso que é importante sempre você rodar esses feedback loops, rodar esse Fire and Forget, rodar todas essas questões de segurança que a gente viu, todas essas questões de sistema imunológico, para você evitar esse tipo de problema, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Vejo vocês na próxima.